o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Pergunta de número 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Resposta: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Prezados amigos, irmãos e irmãs, que a paz do Cristo envolva todos nós neste instante de reflexão. Hoje vamos considerar um trecho belíssimo da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde ele transforma o sofrimento da prisão em um testemunho vivo da fé. Um exemplo vigoroso de coragem, desprendimento e confiança absoluta nos desígnios divinos. Vamos à leitura dos versículos em questão. Mas quero, irmãos, que saibais que as coisas me aconteceram foram para o avanço do Evangelho, de maneira que se tornou evidente a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que as minhas prisões são em Cristo, e que a maioria dos irmãos do Senhor, depois de ganharem confiança com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus muito mais sem medo. É verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros também de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros anunciam o Cristo por rivalidade egoísta, não sinceramente supondo que irão acrescentar aflição às minhas prisões. Que, pois, contanto que de qualquer maneira, ou com fingimento ou em verdade, Cristo seja anunciado, e nisto me alegro, e continuarei a me alegrar, pois sei que isso me resultará em livramento pela vossa oração e pelo socorro
do Espírito de Jesus Cristo, conforme a minha intensa expectativa e esperança de que em nada me envergonharei. Ao contrário, com toda a confiança, como sempre, assim também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Meus prezados irmãos, Paulo, ainda que encarcerado, revela uma serenidade que impressiona. Ele não lamenta sua situação, ao contrário, enxerga nela um meio de expansão do Evangelho. A prisão, que para muitos seria motivo de desânimo, torna-se instrumento de luz. Ele destaca que a sua condição fortaleceu os irmãos, encorajando-os a pregar com mais firmeza. E isso nos revela um princípio essencial: o exemplo pessoal é sempre mais eloquente do que palavras. Mesmo ciente das intenções dúbias de alguns pregadores, uns movidos por inveja e rivalidade, Paulo não se perde em julgamentos. Seu foco está no essencial: que Cristo seja anunciado. O espírito do apóstolo é grandioso. Ele compreende que o bem maior da propagação do Evangelho não deve ser ofuscado por vaidades pessoais. E nisso ele se alegra. Ao fim, manifesta sua confiança na oração dos irmãos e no amparo do Espírito de Jesus. Declara com fé inabalável que Cristo será engrandecido em seu corpo, viva ele ou morra. É a entrega plena do servo ao Senhor, num testemunho de fé que ultrapassa os limites da dor e do cárcere. Ave Cristo. Em nosso atendimento fraterno, fazemos o registro do pedido de prece da nossa estimada ouvinte, Dalva Elisa de Paulo Oliveira, em favor de Eucarice Ferreira, que está na UTI de Uberlândia, em estado preocupante. Ela pede também por sua irmã, Maria Elizabeth de Oliveira, que fará cirurgia para implantação de ponte safena nesta terça-feira. Informa que a paciente é diabética e que todos que vivem ao seu redor estão muito preocupados. Roguemos a Jesus e ao Pai Celestial proteção e assistência para Eucarice Ferreira e Maria Elizabeth de Oliveira, para que sejam bem-sucedidas em seus procedimentos médicos e cirúrgicos e se recuperem bem. Vamos agora elevar o nosso espírito em oração. Senhor da vida, agradecemos por este momento de aprendizado com os ensinamentos do apóstolo Paulo, que sua coragem e fé nos inspirem a manter firme o propósito do bem, mesmo diante das provas. Fortalece-nos para que, como ele, saibamos transformar nossas dificuldades em oportunidades de testemunho e luz, e que, em nossas palavras e ações, o Cristo seja sempre anunciado. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.